9h16, hora de falar com o Malan Gani, hora de falar de economia. Bom dia, Gani. Bom dia, Lívia, bom dia a toda a audiência. Vamos falar do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que disse ontem que o governo Lula foi o primeiro teste real da autonomia do Banco Central, mas que esta independência ainda não está completa. A gente falou mais cedo que ele foi homenageado na Assembleia Legislativa de São Paulo. O que ele quis dizer com isso exatamente? Olha só, a gente deu um passo bastante importante na independência do Banco Central, isso em 2020, o Congresso Nacional aprovou. No passado, a qualquer momento, o presidente da República ele poderia demitir o presidente do Banco Central, exonerar do cargo. Agora, isso pode ocorrer, só que é muito mais difícil. Tem que ter uma comprovação técnica que ele não está cumprindo com as suas funções. Isso tem que passar também pela aprovação do Senado Federal. Exatamente. Então não tem tanta liberdade assim no presidente? Não tem tanta liberdade, porque agora também depende de uma aprovação do Senado. E isso foi muito bom para o país, porque houve uma série de pressões por parte do governo, do presidente da República, em diminuir a taxa de juros no momento em que a inflação ela estava elevada. Dado essa independência, o Banco Central cumpriu a sua missão e conseguiu, mesmo num mundo com guerra entre Rússia e Ucrânia, num mundo pós-pandemia mais inflacionário, conseguiu trazer essa inflação para baixo de 4%. Precisamente no acumulado 12 meses, 3,92%. Agora, o que o presidente do Banco Central, Campos Neto, está falando? Bom, eu preciso de mais independência. Então, isso passa por uma autonomia orçamentária, financeira, quer dizer, você já ter ali os recursos que serão destinados ao Banco Central com uma regra clara, sem depender de uma aprovação ano a ano no orçamento do governo federal, né? Então, ter uma autonomia tanto administrativa quanto financeira. Então, ele bate muito nessa tecla para que essa independência ela seja total. E, é claro, se você tem autonomia financeira, administrativa, você acaba também tendo mais autonomia na prática. Sim. Se isso não avançar agora em 2024, o que muito provavelmente não vai avançar, não há tempo nem para articular isso, dificilmente vai acontecer na próxima gestão. Lembrando que Galípolo fica só até o final desse ano. Galípolo não, já estou até antecipando Quem vai ser a pergunta que eu vou fazer para o Zé Maria Trindade, que vai aparecer aqui, Zé, porque Roberto Campos Neto fica até o final desse ano e muito provavelmente Galípolo será o sucessor dele. Ainda está assim? Esta é a tendência. Ele poderia ser reconduzido. Houve um momento ali que o Campos Neto até flertou com o governo Lula, com o Mercadante, com o Fernando Haddad, mas depois ele próprio reconheceu que não tinha chance e tocou o barco. E fez bonito. A capacidade dele de prever o futuro, principalmente na política internacional, foi muito grande. Num determinado momento, nós aqui no Brasil ficamos com a inflação inferior à inflação dos Estados Unidos e do Reino Unido, por exemplo. Homenageado aqui no Brasil e fora do Brasil, ele já assumiu que vai mesmo sair e esta é a realidade. Mas ele lançou uma nova semente de transformar, hoje é uma autarquia, o Banco Central, em uma empresa pública, independente. Ele disse que o Banco Central, e a verdade, está perdendo componentes, porque o mercado paga muito caro, ex-integrantes, ex-funcionários do Banco Central. E, entre outras coisas, quer melhorar isso. E compra uma briga, inclusive, com os corporativistas, os funcionários arraigados ali do Banco Central, que não querem mudar a condição ali de autarquia do Banco Central. É uma nova realidade. Ele fala que o Brasil fez o teste, mas eu acredito que ainda não passou no teste, que é a indicação de Lula à presidência do Banco Central. Essa proposta dele de independência total, uma independência muito maior do Banco Central. Mas, na verdade, hoje o Banco Central ele tem a autonomia de lidar com a política cambial, com a política interna de juros, e isso é muito importante no controle da inflação. A gente precisa saber, primeiro, Lívia, quem será o indicado de Lula à presidência do Banco Central para entender esse grande teste que ele fala. Me disseram assim, aqui, já pensou se houver uma mudança e indicar a presidente do BICS, Dilma Rousseff, para a presidência do Banco Central? E em seguida, 2026, Lula perde a eleição. Entra outro, ligado a Jair Bolsonaro.
e vai ter que conviver com Dilma na presidência do Banco Central por longos 2 anos, né?